Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Bilu. Bom, nós vamos hoje finalizar o Outubro Rosa, fechar com chave de ouro, falando referente a Maria, Mãe de Jesus. Vamos conhecer essa garota, essa jovem linda que Deus a escolheu para ser mãe do seu filho. Vamos conhecê-la? Então, eu te convido, quando chega aqui eu já falo, chegou aqui, já entra com a Bíblia aberta já, só esperando os endereços. Então, hoje nós vamos para Nazaré. Nós vamos para a cidade de Nazaré conhecer a tão amada, tão querida e tão respeitada Maria, Mãe de Jesus. E o nosso endereço hoje, já pode colocar aí no seu Waze, nós vamos colocar aí o endereço de Lucas, capítulo 1, onde fala o anúncio do nascimento de Jesus. Ligou seu Waze aí? Então vamos embora, vamos para Nazaré junto comigo. Vamos iniciar então a leitura, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Aí eu vou estar lendo, explicando um pouquinho, lendo, explicando um pouquinho, como vocês gostam e como eu também gosto, né? Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Maria, nós vamos falar, eu vou me atentar a falar de Maria aquilo que a Bíblia fala, não aquilo que as pessoas dizem, né? Nós temos que tomar muito cuidado referente a isso. Mulher magnífica, né? Eu nem falo mulher, né? Uma jovem, uma menininha, né? Porque naquela época as meninas elas se casavam cedo, não é igual hoje. As meninas se casavam com 12 anos, com 12 anos elas já estavam ali adultas, 14 anos elas já estavam adultas, né? E Maria já estava desposada para José. O que quer dizer? Maria já estava prometida para José. Então, ela já estava noiva. Quando se fala desposada, é porque ela já estava noiva de José. E o noivado naquela época, ele era tão sério quanto o noivado de hoje em dia, né? Só que o noivado de hoje, daquela época, ele era assim, ele era como um casamento mesmo, né? Era o noivado junto, na presença de testemunhos, né? E eles só poderiam viver juntos, na mesma casa, no mesmo teto, né? Como marido e mulher, depois da cerimônia. E o noivado, ele era tão sério naquela época, né? Que o noivado ele só poderia ser desfeito através de um divórcio. Então, naquela época, o noivado ele era quase um casamento, né? Hoje a gente fica noivo, deu algum problema, terminou o noivado, pronto, acabou. Naquela época não, tinha que ser feito tipo um divórcio, porque tinha um contrato. O noivado, naquela época, tinha um contrato, tá bom? Então, vamos lá. Bem-aventurada, eu acho lindo falar isso, mulher magnífica, mãe do nosso glorioso Senhor, né? Bem-aventurada entre as mulheres, mas também sabemos que esta mulher muito humilde, se ela pudesse escolher, ela não aceitaria esses textos que falam a respeito dela, né? Muitas pessoas colocam ela num patamar, colocam ela num nível da qual, com certeza, ela não aceitaria. Se ela pudesse escolher, ela não aceitaria. Porque
Maria é uma menina de uma cidade muito simples, muito humilde. Ela é uma menina muito humilde, de uma família muito humilde também. Ela não aceitaria essa posição que muitas pessoas a colocam, pela humildade dela. E a gente vê isso na Bíblia. Muitas pessoas colocam Maria até acima de Deus e acima de Jesus. E existe também o extremismo, né? Muitos colocam ela lá em cima e existe o extremismo negativo também de pessoas que não dão valor nenhum a Maria. Maria foi mãe do nosso Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Imagina, gente, vem cá comigo. Imagina você tá carregando ali nos teus braços um menino prometido, um menino que vai salvar a humanidade, um menino com tanto poderio, um menino que vai vir com uma promessa grande de cura, de restauração, de amor infinito. Um menino que vai salvar a humanidade, vai salvar o mundo do pecado. E você tá ali, ó, ninando essa criança, ninando esse bebê. Quanta responsabilidade. Vamos ao texto. Versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada! O Senhor é contigo! Bendita tu entre as mulheres. O anjo chegou todo feliz, mandando essa notícia para Maria. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ela pensava, que esse anjo tá querendo de mim? Eita! Eu nunca recebo elogio. Quando elogio é demais, alguma coisa esse homem tá querendo. Alguma coisa esse anjo tá querendo. Oh, meu Deus, o que esse anjo tá querendo de mim? Disse-lhe, no 30, então o anjo: Maria, não temas. Eita, já tá... Sabe quando a pessoa chega assim, olha... Eu tenho uma coisa para falar para você, olha, mas não se assusta, senta primeiro, sabe? Senta primeiro, né? Eu tenho um negócio sério para te falar. Foi isso que o anjo fez com Maria. Gente, uma menininha de 12 anos e meio, nem 13 anos a menina não tinha, o anjo já vem com essa empolgação, então, salve, agraciada. Ele viu, opa, que é isso? Que esse anjo tá querendo? Ela devia falar assim, ó, peraí, vai devagar aí, hein? Vai devagar, deixa eu sentar primeiro, depois você me dá a notícia. Vamos ver Maria agora. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. A humildade, o amor, né? A humildade dela, a simplicidade dela, né? E Maria era uma menina temente a Deus, era uma menina devota a Deus, né? E Deus achou algo ali, viu, enxergou algo maravilhoso ali naquela menina, né? A gente fala em Maria, mãe de Jesus, a gente pensa numa mulher, né? Mas nós temos que lembrar que Maria tinha em torno de 12 anos e meio quando o anjo veio ter com ela. Olha aí. E eis que em teu ventre, olha aí. E eis que em teu ventre receberás e darás à luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Meu Deus, a gente está acostumada a quê? Eu vou casar bonitinho, vou ter a minha casa, montar a minha casa bonitinha, do meu sonho, depois eu vou engravidar do meu marido, né? Aí você fica fazendo a listinha de nome, né? Ai, qual nome? Amor, que nome que a gente vai dar para nossa filha, para o nosso filho?
Aí fica aquela listinha, esse não, esse não. Esse já tem na família, esse não. O anjo já falou assim, olha, você terá um filho e o nome dele será Jesus. Nem direito de escolher o nome do filho ela não teve, gente. Agora olha o que o anjo fala a respeito do filho dela, desse filho que vai estar no ventre dela. Olha, já imaginou se você chega ali, você engravida, e chega uma pessoa e fala, olha, o teu filho vai ser isso. Tem pessoas que profetizam aí, né? Olha, seu filho vai ser uma bênção, seu filho vai ser um doutor, seu filho vai ser um médico, seu filho é um menino, vai ser um menino muito inteligente, né? Ele vai vencer na vida, ele vai poder te ajudar na tua casa, nos afazeres da casa, vai poder te ajudar financeiramente. Não foi nada disso que o anjo falou. Foi muito maior, muito mais que a gente nem imagina. Olha o que o anjo falou para ela, o 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Gente, já imaginou? Você recebeu uma profecia dessa? De um anjo falando do teu filho? Seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Olha a grandiosidade desse menino que vai entrar no ventre de Maria. Já pensaram nisso? A responsabilidade de ter um filho desse dentro do teu ventre? E disse Maria ao anjo, como se fará isso? Visto que não conheço varão. Ela quis dizer, como se fará isso? Como eu vou engravidar? Porque até onde eu sei, para eu engravidar, eu tenho que ter um momento ali, né? Tenho que ter uma relação sexual com um homem. E eu nunca me deitei com José, eu sou prometida para José. E nós nunca fizemos nada, eu sou virgem. O 35. E respondendo o anjo, e lhe disse... Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, olha aí, ele já, né, agora ele refrigera um pouco a situação. Porque uma menininha de 12 anos e meio, mais ou menos, recebendo uma mensagem dessa. Imagina o medo dela. Imagina o medo dessa menina. Ela precisa ter um respaldo ali, precisa ter alguém que possa auxiliá-la nesse momento, que ela possa conversar, que ela possa chorar, meu Deus, e agora? O que eu falo? O que eu falo para José? Né? Vamos lembrar, meninas e meninos, que o anjo apareceu para quem? O anjo apareceu para Maria. Não apareceu para a mãe dela, não apareceu para o pai dela, falando, olha, tua filha vai ficar grávida de um ano, né? Um anjo veio falar com ela e ela tá grávida do Altíssimo, né? Vai estar grávida do Altíssimo. Imagina, né, gente? O que passou pela cabeça dela, né? Então, o anjo vem aí refrigerar a situação. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é esta o 6º mês, e ela está no 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Então, ela está gravidinha de 6 meses, né? Então, essa já foi a deixa para quê? Para que Maria fosse até a casa da prima dela e conversar, trocar ideias ali. Que fralda que você usa? Não foi isso não, gente, tá bom? A Bíblia não fala aqui
qual foi a conversa que elas tiveram. Mas a gente já imagina, né? Uma menina de 12 anos e meio recebeu uma notícia de que está grávida. Pelo fato dela não ser casada ainda com José, ela corria o risco de ser apedrejada, né? Porque eles poderiam pensar que ou José mexeu nela antes do tempo, ó o perigo, né? Ou ela traiu José com outro homem, né? José teria mais ou menos ali a idade de uns 20 anos e ela 12 anos e meio. Então, ele teria que respeitar esse tempo, respeitar o casamento, para poder, né, eles terem um momento íntimo entre eles. O 37 fala assim, porque para Deus nada é impossível, né? A Isabel era estéril e ficou grávida. Então, para Deus nada é impossível. Então, para você que está querendo engravidar também, jovens moças casadas, coloque essa causa nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Peça para Ele e descanse no Senhor. Ela se coloca na posição de serva, ela não coloca em posição de altíssima. Eu sou a mãe de Jesus agora, eu sou o máximo, eu sou o top das mulheres. Ela não fez isso. Ela se colocou à disposição como serva do Senhor. Precisamos lembrar muito bem disso, gravar isso, tá? Ela mesma se coloca na posição de serva. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. No versículo 39, Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Agora, o poder de Deus e as respostas que Deus deu para Maria. Porque por essa resposta aqui, a gente pode ver também que Maria, por ser uma menina, né, uma menininha, uma jovenzinha, uma adolescente, já entrando na adolescência ali com 12 anos e meio, ela pode ter tido uma dúvida também, mas Senhor, será que isso é mesmo, né? Será que eu vou estar grávida mesmo? Pode ter tido alguma dúvida ali, por mais que ela foi bem receptiva com o anjo, tudo, né? Porque Deus usa a boca de Isabel para confirmar o que o anjo falou para ela. Vamos ver isso? E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Olha o que aconteceu quando ela saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Só pelo fato de Maria ter falado com Isabel, olha o que aconteceu dentro da barriga de Isabel. 42. E exclamou com grande voz, isso é Isabel, exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Maria não ligou, não pegou o celular e ligou para Isabel, não. O Espírito Santo de Deus mostrou para Isabel, no ventre dela está o Filho de Deus. Versículo 43. E de onde me provém isto a mim? Isabel falando, que venha visitar-me a mãe de meu Senhor. Olha isso. Ela reconhecendo que dentro da barriga de Maria está o Filho do Senhor.
do Senhor dela. Pois eis que, ao chegar ao meu ouvidos a tua voz de saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu que hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Olha isso. Olha o que é o Espírito Santo de Deus dando sabedoria e entendimento para Isabel. Olha que maravilha isso. E aí tem o cântico, né, de Maria. Para honrar Maria, para nós honrarmos Maria, mãe de Jesus, nós precisamos nos atentar somente ao que a Bíblia nos diz e respeitá-la, e nada mais e nada menos falar dessa mulher, dessa menina. Percebemos que Maria não é exaltada na Bíblia, mesmo porque não ia de encontro à fé dela e à sua convicção. Maria era uma menina simples, uma menina que cria em Deus, e ela não ia se colocar acima num nível onde não era dela. Vejamos, Maria não é mãe de Deus, prestem atenção. Maria não é mãe de Deus, do Deus eterno. E o verbo está escrito, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando o mundo foi criado, Jesus já existia, e o verbo era Jesus. Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o eterno. Fixemos então isso na nossa mente que, como Deus, Jesus Cristo não teve mãe. Como homem, Jesus Cristo não teve pai. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente fala, quem foi pai de Deus? Quem foi mãe de Deus? Deus, ele é eterno. Ele não tem mãe, não tem pai, né? Jesus, como homem, né, aqui na terra, ele teve a mãe dele aqui na terra, mas ele não teve pai. José foi um pai adotivo, vamos dizer assim, um pai de criação, né, aqui na terra. Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo ele tem duas naturezas distintas para a gente entender isso. Ele é Deus e Deus não teve mãe. E ele é homem. E como homem aqui na terra, ele teve Maria, que foi a sua mãe na natureza humana. Nós vamos desmistificar algumas coisas agora. Eu quero deixar bem simples, de uma forma bem simples, para que a gente venha entender um pouquinho a respeito de Maria, por que falam tanto de Maria, né? E onde nós devemos colocar realmente Maria, porque foi o lugar que Maria se colocou, um lugar de mulher humilde, de uma pessoa serva de Deus. Maria, ela não foi imaculada. Muitas pessoas falam, Maria é imaculada. Maria não foi imaculada. O que quer dizer imaculado? Maria não é imaculada. Ela herdou o pecado original também, assim como eu, como você. Por isso que ela não é imaculada. A questão dela nunca ter pecado na Bíblia, isso não sustenta. Maria era um ser humano como nós e um ser humano pecador também. O que a Bíblia diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria reconhece que é pecadora, como todos nós somos, porque ela se alegra em seu Salvador. Ninguém precisa de um Salvador a menos que seja um pecador. Então Maria não é imaculada. Ela teve sim os seus pecados.
Terceiro, Maria não é mediadora. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu oro para Maria, porque Maria ela vai levar minha oração até Deus. A palavra de Deus não sustenta isso, a Bíblia é sagrada. As Escrituras não sustentam isso em nenhum lugar, tá? Porque se fosse, teria de ter os mesmos atributos de divindade. Quais são os atributos de divindade? Ela teria que ser onisciente, onipotente e onipresente. Mas ela é uma mulher comum, ela é uma mulher apenas, um ser humano, natureza humana como nós. Para ela ser como Jesus, para ela poder ser mediadora, intercessora, ela teria que ter esses atributos da divindade, que é onisciência, onipotência e onipresença. Ela teria que ter o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela teria que ter o poder de saber todas as coisas ao mesmo tempo, né? Aquele que está orando no Japão, ela teria que estar ouvindo as orações do que está no Japão, das petições aqui no Brasil, em todo o mundo, todo o universo. Ela teria que saber tudo o que está acontecendo ali. E ela não tem esse poder, ela não teve esse poder, ela não teve esses atributos da divindade. Ela não era onisciente, não era onipotente e não era onipresente. Ela não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como Deus. Só Deus tem esses atributos. A Bíblia nos diz: há um só mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo. Portanto, dizer que ela intercede por nós, pecadores, é um erro muito grande e a Bíblia não sustenta. Não combina com a fé de Maria. Nós precisamos respeitar a fé de Maria. E quem era Maria? Não adianta nós queremos colocar um atributo nela que ela não tinha e nem ela ia querer e nem ela ia se agradar em receber os atributos que muitas pessoas conhecem. Por isso, colocam. Por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia independente da nossa religião, para que nós não venhamos chamar uma pessoa daquilo que ela não é. Né? Se uma pessoa, há um tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim, uma seguidora falou assim para mim: você é minha pastorinha. Eu falei assim: não, eu não sou pastora, eu não quero receber esse atributo e não me chame mais de pastora, porque eu não sou pastora. Tenho muita amizade com ela, ela me liga, eu tenho o WhatsApp dela, mas ela entendeu a minha situação porque eu expliquei para ela isso daqui. Não dê um nome àquilo, não dê um nome do qual a pessoa não é. É como você se estivesse xingando essa pessoa. Você é fulana de tal. Não dê esses atributos, é muito perigoso para você que acaba idolatrando uma pessoa e para a própria pessoa que está recebendo um título que não é dela. Então a gente precisa prestar muito bem atenção e como vamos falar a respeito das pessoas, né? Não combina com a fé de Maria e não combina com as características de um ser humano normal. Maria é um ser humano normal. Então, como um ser humano, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não posso ler os pensamentos das pessoas e saber o que elas estão passando se elas não vier falar comigo. E eu não tenho poder divino para fazer nada. É o caso de Maria. É muito simples. O ser humano normal não pode estar em vários lugares. É o que eu falei. E ao mesmo tempo. Não tem capacidade de saber o que se passa no coração das pessoas. E menos que você fale, ao menos que você fale. Não tem poder de Deus. Não tem o poder que Deus possui. O outro Maria não é corredentora. O que quer dizer isso? Corredentora. Que ela redime quanto Jesus. Ela não nos redime como Jesus redime.
que ela auxilia Jesus na obra de redenção, isso não é verdade. Então ela não é co-redentora. Em Atos 4:12 fala assim: há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Vou ler novamente. Há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Então tem muita gente aí pedindo, né, para Maria, ô Maria, Maria, me interceda e faça-me. Não, né? Você não vai ser salvo através de Maria. Maria era uma mulher comum. Era uma mulher como eu e você. Era uma mulher natural, uma humana natural. E outra situação também que dizem que Maria não teve outros filhos. Isso a Bíblia não sustenta também. Em Mateus 1:25, contudo José não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho a quem pôs o nome de Jesus. Lucas 2:7, ela deu à luz a seu filho primogênito. Primogênito. É óbvio que a palavra primogênita não tem o mesmo significado de unigênito. O primogênito quer dizer primeiro. Então se fala que ela deu à luz ao seu filho primogênito, então quer dizer que ela teve outros filhos. Se ela não tivesse outros filhos, Lucas ia falar que ela deu à luz ao seu unigênito, único filho. Então, Maria teve sim outros filhos. Embora muitas pessoas queiram santificar Maria, Maria teve sim outros filhos. Isso é a natureza de todo ser humano. Maria teve Jesus e teve outros filhos também. Marcos 6:3 fala de seus irmãos. Não podemos honrar Maria afirmando aquilo que a Bíblia não diz a respeito dela. Já imaginou? Eu tenho a Fernanda e mais 4 ou 5 filhos. E aí as pessoas me reconhecem como só a mãe da Fernanda. Como eu me sentiria mal? Poxa vida, essas pessoas estão negando os meus outros filhos. Então nós precisamos tomar cuidado quanto a isso. Precisamos tomar cuidado com aquilo que a Bíblia não fala sobre Maria. Não podemos nós sustentar aquilo que a Bíblia não fala sobre Maria. Precisamos tomar muito cuidado referente a essas situações. E nós vamos lá no capítulo 2 a respeito de o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias, versículo 1, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de que César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu a Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, ela, Maria. E deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-se em um pano e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Chegando lá na cidade, não tinha um hotel 5 estrelas. Estava tudo ocupado, mas tudo era planejado por Deus. Tudo ali que aconteceu com Maria, com José, com Jesus, era para ser acontecido tudo do jeitinho que foi. Veja a humildade, eu quero falar para vocês, veja a humildade de Maria.
Maria, nessa viagem que ela fez, né, para Belém, ela não exigiu uma carruagem de ouro. Ela não exigiu, eu só vou viajar se for numa limusine. Não. Eu só vou ganhar o meu filho se eu tiver tecidos de seda e de linho. Ela não falou nada disso. Maria se colocou em posição humilde. Ali ela foi, montado ali num jumentinho, né? Na simplicidade, humilde, de cabeça baixa, muito preocupada, acredito eu, né? Porque ela precisava ganhar o neném em algum lugar seguro, porque houve um decreto ali que era para se matar mais para frente. A gente não vai ver essa parte, mas vocês conhecem a história. Houve um decreto ali para que matassem todos os meninos, porque soube-se que Jesus ia nascer e o rei não queria ninguém acima dele. Então eles fugiram, Maria, José fugiram com Jesus na barriga ali, para que ele não fosse morto. E nós vamos ver então no versículo 8 do capítulo 2 ainda, que o anjo aparece para eles. Ora, havia naquele mesmo comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas grandes alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos seja por sinal: achareis o menino envolto a um pano e deitado numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura, gente? Olha a simplicidade e humildade de Maria e José. Manjedoura é aquele lugar onde fica o alimento dos bichos, onde os bichos comem. Isso é uma manjedoura. Maria não exigiu uma cama de linhos, uma cama de seda, um colchão de alta tecnologia. Tudo foi muito simples, e isso é para nos ensinar que Maria era uma mulher humilde, José era um homem humilde. Não vamos colocar eles num pedestal onde eles não querem ser colocados. Isso é muito sério. Aqui a Bíblia está nos ensinando onde Maria se colocou. Ela se colocou em postura, em posição de humildade, de simplicidade. E como você tem colocado Maria? Você tem colocado Maria numa posição que ela não quer estar, ela nunca quis estar. Não erre com isso. Não seja idólatra a ponto de colocar Maria numa posição onde ela mesma não se colocou, por estar grávida de Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, do Soberano, do Criador dos céus e da terra. Prestem atenção, aprendam com Maria, aprendam com José. Versículo 13, vamos prestar bem atenção nisso. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha isso. Esses anjos apareceram para engrandecer Maria? Para engrandecer José? Não.
Eles apareceram, esses exércitos celestiais apareceram para louvar a Deus, louvar a Jesus. Louvar a Deus pelo nascimento de Jesus, por Jesus estar ali. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então eles, vamos lá, vamos falar as notícias, vamos passar as boas notícias. E foram e apressaram e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Tudo ali era novo para ela, né? Ela tinha que ainda, né? Ela tinha que ingerir tudo aquilo era tudo novo para aquela menina. Ter um filho adorado, né? Ter um filho que todos viriam exaltar, adorá-lo, louvá-lo. Depois, mais para frente, ela vai ver que viriam pessoas trazer presentes para esse menino. O presente não foi para ela. Hoje a gente vê, né, quando a mãe ganha um neném, a gente vem levar presentes para a mãe, flores para a mãe, né? Não, aqui os presentes são dados pro filho, para Jesus, pro menino Jesus. E não podemos esquecer que esse menino Jesus, ele cresce, ele não vive como um menino Jesus. E tem muitas pessoas que adoram Jesus ainda como um menino. E ele não é mais menino, ele cresceu, ele chegou à idade de 30 anos e ali ele começou a obra dele, né? Ensinando, levando os ensinamentos, quem era Deus, quem era ele, o que ele podia fazer, as curas, né? E a importância de crer em Cristo Jesus e falar das boas novas que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para buscar os seus. Não podemos esquecer disso. E essa parte de Jesus nós vamos falar no Novembro Azul, que vamos falar também de Jesus Cristo. Então, essa história nós vamos tentar falar somente de Maria. Aí nós vamos ver no 39, eu só vou dar uma passadinha, né? No 39, ali, versículo 39, o menino é Jesus no meio dos doutores, né? Já um jovenzinho ali, falando com toda a sabedoria, com toda a autoridade, falando com os doutores, com os homens, né? E nós vamos ver também que Maria, ela viu o crescimento, ela seguiu, né? De perto ali, ela seguiu o crescimento do filho dela, que não era mais o menino Jesus, mas era um rapazinho ali ensinando junto ali com os doutores, né? E depois fala também na questão do primeiro casamento, ela está ali com Jesus também, né? Então, Maria, ela vai seguindo a obra de Jesus, o trabalho, o ministério de Jesus, ela vai seguindo ele ali, humilde do lado do filho, às vezes não tão do lado, mas ela está ali, ó, olhando ele de longe, né? Observando o filho dela, vendo o crescimento deste homem, né? E Jesus, e ela sabendo qual era o propósito e respeitando qual era o propósito daquele filho dela aqui na terra. Maria, a agraciada por Deus. Maria, uma mulher escolhida por Deus para trazer ao mundo o Filho de Deus, para gerá-lo,
para cuidá-lo, para protegê-lo e para respeitar. Maria nos ensina a respeitar o espaço também dos nossos filhos. Muitas vezes, Maria, o que tenho contigo, mulher? Né? Ele fala, mulher, o que tenho contigo? Quando Deus fala mulher, ele quer dizer senhora. Nos dias de hoje, quando vem uma pessoa falar com a gente fala, ô senhora, ô minha senhora, né? E quando Jesus fala, mulher, o que tenho contigo? Esse mulher, naquela época, é como se fosse o senhora de hoje. É a forma respeitosa. E tem muita gente que fala, né? Como ele foi grosseiro com a mãe dele. Mulher, o que tenho contigo? Não. Jesus, em nenhum momento ali, ele desrespeitou a mãe dele. E Maria nos ensina, em todo momento, Maria respeitou, sim, o espaço do seu filho, o espaço e o tempo do teu crescimento. Porque ela sabia que ela era mãe de Jesus, mas ela não era dona de Jesus. Jesus veio, sim, cumprir um propósito, o propósito de Deus. E ela não poderia se colocar à frente como empecilho ao propósito de Deus sobre a vida do filho dela. Amém? Ficamos por aqui então. Tem muitas coisas para falar a respeito de Maria. Mas eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E agora em novembro nós vamos começar a falar a respeito do Novembro Azul. Vamos falar a respeito dos homens da Bíblia. Que Deus te abençoe. Deixa aquele like, compartilha com as suas amigas, com as suas irmãs, com os seus contatos no WhatsApp. Nos ajude que o nosso canal cresça mais, venha a ser conhecido por muito mais pessoas. E você que chegou agora, não esqueça, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você venha receber as outras notificações. E lembrando, aqui no canal tem uma playlist falando das mulheres da Bíblia. Deus te abençoe.